Expus minha meia-irmã por traição e revelei que meu pai era infiel, o que fez com que ele perdesse tudo no divórcio como parte da vingança. Oi, pessoal que veio de outros subs, vou apagar qualquer comentário rude ou que tente me intimidar nas minhas postagens. Já vi alguns e percebi que meu post foi compartilhado em outros lugares. Conheço esse sub desde que fui marcado por um autônomo. Não falei sobre ser intimidado ou chamado de mentiroso antes. Então quer saber? Que se dane. Eu nunca pedi para ser postado em subreddits feitos para zoar os outros só porque você gosta de intimidar as pessoas. Segue a vida e seja feliz. Aqui vai uma lição para vocês. Nerds de barba rala, larguem o teclado um pouco. A postagem foi removida? Pois agora tá tudo aqui de novo. Então, eu sou uma mulher de 20 anos e tenho uma irmã. Vamos chamá-la de Freya. Por que não? Ela tem 22 e sempre foi infiel desde que começou a namorar, criando um ciclo sem fim de traição. A primeira vez foi quando ela tinha 15 e eu, 13. Ela me apresentou o Brad, um cara super gente boa. 2 dias depois, ela passou um tempão trancada no quarto com uma colega de estudo. Eu não sou boba. Saquei na hora o que estava rolando. O pior, ela contou tudo pras amigas e ainda se gabou, bem ali no sofá da nossa sala. Foi ali que percebi que ela não era uma pessoa boa. Me deu nojo quando ela e a tal colega voltaram pro quarto como se nada tivesse acontecido. Eu tirei uma foto pelo buraco da fechadura da porta dela. Eles estavam só se beijando. Nojento. Mas nada além disso. Esperei até o dia seguinte. Peguei o celular dela e consegui o número do Brad. Mandei uma mensagem explicando quem eu era e por que estava falando com ele. No começo, ele não acreditou que ela estava traindo. Então, enviei a foto e pedi, por favor, para ele não contar a ela como descobriu. Ele concordou. Eles terminaram. Óbvio, ela ficou arrasada e culpou as amigas por terem contado para ele. Nunca suspeitou de mim. E por que suspeitaria? Eu era a irmã grudenta, que imitava o jeito dela, observava tudo que fazia e a admirava. Continuei fingindo. Não queria que ela soubesse o que eu sabia ou o que tinha feito. Será que ela aprendeu a lição? Bom, não. O próximo namorado sério veio quando ela tinha 17 e eu, 15. E eu já estava de olho, esperando pelo momento certo. Depois do Brad, ninguém quis namorar com ela por um tempo. Afinal, todo mundo sabia que ela era traidora. Até o próprio companheiro de estudo dela não queria nada sério, porque já tinha namorada. Mas isso não durou mais de um mês depois que Brad terminou com Freya. Alguém contou para a namorada do cara que ele estava traindo. E aí já viu. Enfim, deixa eu apresentar o Steven. Confiante, mas meio ingênuo. Sempre via o melhor nas pessoas. Ela conseguiu convencê-lo de que, com o Brad, foi só um beijo e nada mais. Eu não acreditava. Mas ele, um cara todo certinho da igreja, caiu nessa. Freya parecia ter mudado depois de 2 anos. Será? Um mês se passou e eu não tinha encontrado nada contra ela. Comecei a pensar que, talvez, ela realmente tivesse mudado. Até que, bom, ela se gabou para as amigas dizendo que estava traindo Steven. Fiquei na minha. Precisava saber dos detalhes. Ter uma prova seria ainda melhor, mas o que eu ouvi foi que ela ia encontrar o amante no parque na tarde seguinte. A gente já tinha idade suficiente para sair de casa quando quisesse. Então, era só esperar. Tudo o que a gente precisava fazer era avisar nossa mãe para onde íamos. No dia seguinte, Freya disse que ia ao shopping. Eu falei que ia sair com amigos. Esperei alguns minutos depois que ela saiu e fui direto para o parque. Lá, tirei fotos dela abraçada com o cara debaixo de uma árvore, depois se beijando, e mesma história de sempre. Steven prometeu guardar segredo. Ele entregou as fotos para ela, mas dessa vez, não tinha como saber quem tirou. Se eu tivesse chegado perto demais, ela teria me pegado. Mas essas fotos podiam ter sido tiradas por qualquer um, de qualquer lugar. Eles estavam no meio do relacionamento quando surgiu o próximo Yander, o cara mau. Eu o desprezava. Ele era rude, nojento e desrespeitoso. Esse era um caso complicado. Só algumas semanas depois do Steven, já estava com esse cara, mas algo me dizia que, se ela traísse dessa vez, as coisas iam ficar feias.
Eu precisava encontrar um jeito de fazer com que ela terminasse com ele ou que ele terminasse com ela, sem que fosse culpa dela. Mesmo ela sendo terrível, eu precisava planejar tudo direitinho e esperar por provas. E acredita nisso, ela e o cara mau estavam traindo um ao outro, com o mesmo cara. Fiquei pensando se contar isso só ia acabar juntando os três num rolo ainda maior, mas eu estava errado. O cara mau odiava a ideia de alguém saber que ele era gay. Quando descobriu que a Freya sabia que ele era bissexual, ele sumiu tão rápido que parecia que os pneus do carro pegaram fogo. 3 já tinham caído, mas minha irmã ainda não fazia ideia de quem estava expondo ela. Só que agora ela estava começando a desconfiar, sem nem perceber. Estava tentando me pegar no pulo. Foi aí que ela me contou seu plano e ia contar uma história diferente para cada uma das amigas e ver qual delas acabaria espalhando para o próximo namorado. Eu ajudei a criar nomes falsos, lugares inventados, até detalhes sobre as histórias. Foi até divertido, pra ser sincera. O namorado número 4, bem, ele nem era bem um namorado, era mais um conhecido dela que estava envolvido numa situação bem complicada. Era uma verdadeira conspiração. O cara queria tanto a Freya que fazia de tudo para chamar a atenção dela. Então, ela contou para a amiga que estava traindo o namorado número 4 com um cara loiro e que ia encontrá-lo na sorveteria no dia seguinte. Cada amiga tinha um visual diferente e a amiga B era morena, a amiga C era ruiva e a amiga D era careca. A Freya queria que eu desse uma olhada na sorveteria, enquanto ela mesma foi para Starbucks e outra amiga ficou na praia. A lógica dela era simples, se nenhuma de nós visse nada estranho, então a amiga que ficou responsável por observar a sorveteria era a culpada de espalhar fofoca. Fizemos exatamente isso. O mais engraçado foi ver as mensagens dela, super nervosa, perguntando se alguém tinha visto algo. Ela entrou em pânico total. A tal amiga era sua melhor amiga desde bebê, e Freya não queria acreditar que poderia ser ela, mas no final ninguém apareceu. Ela surtou e mandou uma mensagem acusando as amigas de serem falsas e ainda ameaçou contar para os ex-namorados delas sobre traições antigas. Isso gerou uma grande discussão. A amizade delas ficou destruída. Eu o apoiei, fingindo que achava a Freya paranoica por suspeitar delas. Já a amiga se ficou do lado da Freya, dizendo que tudo era muito suspeito. Acontece que C e D nem apareceram nos lugares combinados, e a lógica fez todo mundo suspeitar de D. D achou que estavam todos ficando paranoicos e até me acusou, dizendo: e se eu fosse o informante, por que todos os amigos apareceriam em algum lugar? Mas no fim, ninguém conseguiu provar nada, porque ninguém realmente estava na praia. Freya ficou ofendida. Ela disse que nunca faria nada para me machucar, que me amava demais para isso, afinal, éramos irmãs. No fim, D ficou do lado de A e B, porque todas achavam que Freya estava ficando maluca. Já C continuou apoiando Freya. O namorado número 4 nunca aconteceu de verdade, e Freya seguiu em frente achando que o rato, o informante, finalmente tinha sumido. Coitada da Freya, e mal sabia ela que a pior história ainda estava por vir. Essa foi, de longe, a pior coisa que ela já fez. Ela traiu o namorado, com o irmão gêmeo dele. Isso aconteceu quando ela tinha 20 e eu, 18. Talvez eu já fosse velha demais para me importar, mas eu ainda não tinha terminado com isso. Eu não ia deixar ela destruir a vida de um cara legal. Dessa vez, demorei um pouco mais para juntar as peças. Afinal, irmãos gêmeos nunca desconfiam de fotos no Snapchat, nunca questionam o rosto do outro. Por que fariam isso? Eles eram idênticos. E foi aí que Freya raspou a cabeça do namorado para apoiar um amigo com câncer. O irmão gêmeo dele não raspou, e foi assim que eu peguei ela. Consegui um vídeo dos dois se beijando no carro dele e enviei para o namorado traído. Lavei minhas mãos. Ele mostrou o vídeo para ela, e ela surtou. Dessa vez, ela não tinha contado para ninguém sobre a traição, nem para mim, nem para C, nem para o namorado número 4. Como os dois eram gêmeos, ela achou que ninguém ia perceber. No fim, ela acabou namorando o número 4 e o único cara na nossa pequena cidade que ainda era ingênuo o bastante para levá-la a sério. Claro, ela fez o que sempre fazia, traiu.
Mas aí surgiu um problema. Eu não sabia se ele terminaria com ela por isso ou se acreditaria em qualquer desculpa dela. Então, esperei. Fui juntando provas. E foi aí que aconteceu uma reviravolta inesperada. Descobri que o número 4 também estava traindo a Freia. Mandei para ele as fotos dela traindo. E mandei para ela as provas de que ele também estava traindo. Ela explodiu. Agora, não tinha mais ninguém. Ela afastou todos os amigos. E toda a cidade já sabia que ela era uma traidora. Você deve estar se perguntando por que estou contando essa história. Você deve estar se perguntando por que você está destruindo sua irmã assim. Porque eu a detesto. Eu a detesto desde que era criança. Nós somos apenas meias irmãs. Temos o mesmo pai, mas mães diferentes. Nosso pai traiu a mãe dela com a minha mãe. Minha mãe, a pessoa que eu mais amava no mundo, era cadeirante, mas meu pai tinha um advogado melhor. Quando eu tinha 5 anos, ele conseguiu minha guarda total ilegalmente, eu acho. Minha mãe só tinha direito a visitas, nada mais. Eu podia vê-la apenas uma vez por semana, por uma única hora. Disseram que ela não era segura para cuidar de uma criança. Quando fiquei mais velha, comecei a ir escondida para a casa dela depois da escola, só para passar mais tempo com ela. Minha amada irmã mais velha me pegou no flagra. E o que ela fez? Contou para o nosso pai. Voltamos para o tribunal. Como uma criança ingênua de 8 anos, eu disse ao juiz que odiava meu pai, que ele era um traidor, um homem horrível, que eu queria que ele sumisse da minha vida. Foi decidido que minha mãe estava me afastando do meu pai. Como resultado, minhas visitas foram ainda mais restritas. Me mandaram para terapia, para corrigir meus sentimentos em relação ao meu pai. Hoje eu entendo que minha irmã só tinha 10 anos na época, mas ela nunca pediu desculpas. Mesmo quando toquei nesse assunto anos depois, ela nem sequer reconheceu que fez algo errado. Minha mãe faleceu 1 ano depois. Meu pai me proibiu de ir ao enterro da minha mãe. Meus avós maternos tentaram lutar por mim, foram ao tribunal, mas não adiantou. Disseram a eles que, a menos que tivessem provas de que meu pai era um pai ruim, era melhor nem perderem tempo. A esposa do meu pai o perdoou. Sinceramente, não acho que ela seja muito esperta. Ela me criou junto com ele, e eu tive que conviver com minha irmã, a quem eu desprezava. Mas fingi que não, porque a melhor vingança é aquela servida fria. E por que estou contando essa história agora? Porque minha querida meia-irmã usa este sobredito. Não sei se ela já postou algo aqui, mas sei que ela fica de olho. E agora, estou indo embora. Vou morar com meus avós maternos. Porque só agora, aos 20, e não aos 18? Porque hoje o último prego da minha vingança foi cravado no caixão. Espalhei fotos por toda parte. Fotos do meu pai traindo minha madrasta com várias mulheres. Todas com data registrada, mostrando que isso já acontecia desde quando fui morar com eles, mais ou menos uma semana atrás. O serviço de impressão do Walmart foi muito útil. Eu só quero destruir meu pai e minha irmã. Minha madrasta, por quem eu realmente sinto pena, tem um acordo pré-nupcial. Se ele a trair, ele não recebe nada. Ela é dona da casa, dos carros, da casa de veraneio. Eles têm uma conta bancária conjunta que ele pode até esvaziar. Mas, pelo que sei, a maior parte do dinheiro dela está em uma conta separada. Ela é extremamente rica. Sempre teve dinheiro suficiente para me dar tudo que eu precisava quando criança. Mesmo assim, estava sempre sorrindo. Não sei se, no fundo, ela guardava algum ressentimento contra mim. Mas, se guardava, nunca demonstrou. Ela sempre me tratou do mesmo jeito que tratava minha irmã. Além disso, deixei toda a documentação provando que minha irmã sabia da traição do nosso pai. Provas de que ela estava ciente de que a mãe dela estava sendo enganada, mas nunca disse nada. Registros de conversas, áudios, até mesmo notas fiscais dos presentes que ele comprava para mantê-la calada. Tá tudo lá, esperando dentro de casa. Hoje,
minha irmã e meu pai estão viajando pro fim de semana. Minha madrasta chega em algumas horas, e eu já vou ter ido embora. Mesmo que a Freia veja isso 10 segundos depois que eu postar, não vai ter tempo de apagar a bagunça a tempo. Ah, e vi que muita gente tá perguntando sobre o buraco da fechadura. Então, explicando, e minha casa é bem antiga. Foi construída há muito tempo, numa época em que as casas eram feitas no improviso. O povo se juntava, alguém gritava me ajudem a construir e eu pago a cerveja do dia, e pronto, tava feito. O problema é que tomaram algumas decisões bem ruins de design. Por exemplo, todas as portas dos quartos têm um buraco enorme embaixo da maçaneta, no formato de uma fechadura. Era algo que já fazia parte da estrutura. A fechadura da porta tinha uma placa de metal conectada à maçaneta, mas aqueles buracos enormes não serviam para trancar nada. A casa era tão velha que, quando reformamos, encontramos fiação antiga, canos velhos e, no lugar do isolamento térmico, jornais, lençóis velhos e até páginas rasgadas da Bíblia. Ah, e tinha uma boneca assustadora também. Outras escolhas estranhas de design incluíam o que minha irmã chamava de porta Coraline. Era uma porta que, antigamente, levava um celeiro ao lado da casa, mas o celeiro foi demolido há anos, então agora a porta dava pronada. Outro detalhe bizarro, o interruptor da luz do porão ficava dentro do banheiro, e para piorar, o interruptor da luz do banheiro ficava do lado de fora dele. E o pior, o ralo da máquina de lavar estava ligado ao cano do chuveiro. Ou seja, sempre que a máquina era ligada, o ralo do chuveiro começava a borbulhar. A única forma de resolver isso era abrir o chuveiro do porão para aliviar a pressão. No teto, tinha várias tampas de pote de vidro pregadas numa tábua. Meu pai dizia que os antigos donos costumavam pregar as tampas e aparafusar os potes nelas para guardar pregos, parafusos e até vidros quebrados. Segundo ele, a casa era uma bagunça total. Algumas coisas nessa casa simplesmente não faziam sentido. Tinha outras esquisitices que eu não consigo lembrar agora, mas o buraco da fechadura nem era a pior delas. Muita gente aqui acha que uma mulher rica deveria morar numa casa luxuosa, mas não era o caso. Essa casa foi comprada quando minha madrasta estava grávida da Freia, pelo que meu pai dizia. Os avós e bisavós dele ajudaram a construir a casa, talvez não toda, mas ela ficou na família por anos. Ele cresceu lá, mas, em algum momento, a família perdeu a casa e teve que se mudar. Quando ele conheceu e casou com minha madrasta, eles moraram um tempo com os pais dela enquanto procuravam uma casa. Até que um dia, meu pai viu a antiga casa da família à venda e implorou para minha madrasta comprá-la. Ela concordou, mas com uma condição: só gastariam dinheiro com reformas se fosse realmente necessário. Ela foi criada para ser bem controlada com dinheiro e não sair gastando à toa. Então eles compraram a casa, tiveram a Freia, e meu pai fez apenas pequenos reparos em um dos quartos, nada de grandes reformas, porque estavam muito ocupados com um bebê pequeno. Quando eu fui morar com eles, a única coisa que eu sabia é que meu quarto e o da Freia eram frios demais. Ele abriu a parede para ver o isolamento e descobriu que era feito de jornais velhos. O plano era eu e Freia dormirmos no quarto deles, enquanto minha madrasta e meu pai ficavam no sofá, até ele conseguir arrumar tudo. Enquanto mexia na parede, ele encontrou a fiação antiga, daqueles sistemas antigos de botão e tubo. Tivemos que sair de casa por um tempo enquanto um especialista refazia toda a parte elétrica. Depois disso, ele terminou de isolar as paredes. Sobre as fechaduras antigas, minha madrasta achava algumas delas charmosas. O único cômodo que tinha sido reformado era o banheiro. Meu pai tirou a maçaneta antiga e colocou uma nova, com fechadura. Depois, ele tampou o buraco que ficou, passou massa e pintou por cima. Acho que foi isso, não tenho certeza. Também arrancamos as 2 camadas de carpete da casa e removemos o papel de parede de todos os cômodos. Foi quando estávamos mexendo na sala que encontramos a tal porta Coraline, como a gente chamava. Meu pai me contou que, antigamente, tinha um celeiro bem ao lado da casa, e ele supôs que essa porta dava para lá. Se você abrisse hoje, não levaria a lugar nenhum,
porque o celeiro já não existia mais. Mas não era só um buraco na parede, não. A porta estava coberta com umas 6 camadas de papel de parede. Essas reformas e mudanças aconteciam sempre que meu pai tinha tempo, porque esse era o trabalho dele e ele sabia o que estava fazendo. Eu não lembro de tudo o que aconteceu quando era criança, mas parece que algumas pessoas acham que crianças de 8 a 10 anos são burras e incapazes de guardar rancor, e isso é ridículo. Acho que já mencionei que minha vingança começou quando eu tinha 13 anos. Sim, o problema começou quando eu tinha 8, mas até os 13, eu já tinha tido tempo suficiente para entender tudo e ficar furiosa. Não, eu não fiz isso porque uma criança de 10 anos cometeu um erro. Eu fiz porque minha irmã nunca percebeu que o que ela fez foi errado. Ela ainda teve a coragem de dizer que, no fim, eu tinha uma família melhor por causa disso. Disse que minha mãe era uma perdedora e que ela fez o que era certo. Eu desprezo ela por nunca ter pedido desculpas ou reconhecido o quanto me machucou. Ela me perguntou se eu sabia por que ela tinha me chamado para sair. Minha resposta foi bem idiota, mas eu disse, para me matar. Ela riu, balançou a cabeça e disse que tinha passado tempo demais mantendo minha bunda viva para querer me matar agora. Ela explicou que me chamou porque não precisa mais esconder os segredos do meu pai de mim. Como sempre, o besouro teatral. Meu pai pediu informações que ela resolveu me contar. Ainda não gosto dela, mas, caramba. Ela perguntou se eu sabia como meus pais se conheceram. Óbvio que não. Então ela me contou. Aparentemente, a prima dela, N, deu uma festa para amigos e familiares. Adriene conhecia minha mãe, mas nunca tinha conhecido minha madrasta ou meu pai. Minha mãe nasceu cega, mas sempre gostou de festas. Tinha bebida alcoólica na festa, mas minha mãe só tomou refrigerante com gelo. Ela saiu cedo porque não queria ficar muito tempo longe de Freia. Já meu pai ficou. Adriene foi quem apresentou meu pai e minha mãe. Ela não tinha motivo para achar que alguma coisa errada aconteceria, mas já estava bêbada. Segundo minha madrasta, Adriene não sabe exatamente o que aconteceu depois. Ela não tem certeza se meu pai trouxe um copo novo para minha mãe com algo além de refrigerante, se colocou algo na bebida dela ou se ela simplesmente pegou o copo errado. Adriene percebeu que minha mãe estava cambaleando e, pela visão bêbada de Sam, estava óbvio que ela estava alterada. Tinha muitos copos na mesa. Então Adriene achou que minha mãe tinha pegado o errado sem querer. Ela levou minha mãe para um quarto para descansar. Essa foi a última vez que viu minha mãe naquela noite, mas viu meu pai algumas vezes depois. Adriene continuou saindo com minha mãe e, um dia, minha mãe contou que estava grávida. Na época, ela era solteira. Adriene fez as contas mentalmente e ficou chocada, fazendo várias perguntas, mas minha mãe riu e disse que tinha engravidado depois de um encontro casual, não na festa. Adriene não questionou mais, mas ficou desconfiada. Ela ajudou a cuidar de mim e de Freia quando eu nasci, mas suas suspeitas voltaram quando viu nós duas lado a lado. Então, resolveu fazer um teste de DNA, primeiro comigo, depois com Adrien, tentando descobrir se eu era parente de alguém da família dele. O teste mostrou que eu não era parente de Adrien, e foi aí que ela começou a ligar os pontos. Aliviada, Adriene continuou cuidando de nós. Quando eu tinha 3 anos e Freia, 5, ela não conseguia parar de nos observar. Então, resolveu fazer outro teste de DNA comigo e com Freia. Dessa vez, ela recebeu os resultados de RID e seu coração afundou. Freia e eu éramos compatíveis. Ela ficou em silêncio por um tempo, tentando juntar as peças. De vez em quando, fazia perguntas para minha mãe, mas não conseguiu guardar esse segredo por muito tempo. Eventualmente, contou tudo para minha madrasta. Minha madrasta ficou furiosa e confrontou meu pai. Ele alegou que estava bêbado e confundiu minha mãe com ela. Disse que tudo foi consentido, mas que foi um erro que aconteceu só daquela vez. Mesmo assim, minha madrasta ficou devastada, mas, no final, decidiu perdoá-lo, com uma condição e ele teria que fazer parte da minha vida. Ela achou que, pelo menos, ele admitiria que minha mãe não queria nada com ele, mas, ao invés disso, os dois acabaram resolvendo tudo no tribunal.
Minha madrasta não gostou dessa decisão, mas acabou aceitando. Só que, conforme eu fui me afastando cada vez mais do meu pai, ela tentou ajudar. Deu dinheiro para ele investir em terapia familiar e momentos de convivência comigo. Mas, ao invés disso, ele usou esse dinheiro, junto com o dele, para contratar um advogado e basicamente me tirar da minha mãe. Quando minha madrasta descobriu o que ele tinha feito, já era tarde demais para impedir, e ela sempre teve pouco ou nenhum interesse em mim e nunca quis se envolver de verdade. Quando minha mãe morreu, ela percebeu uma coisa: se deixasse meu pai naquele momento, estaria me abandonando com um idiota que provavelmente me venderia por um par de sapatos. Se ela fosse embora, poderia levar Freya, mas não tinha nenhum direito sobre mim. E eu nunca permiti que ela me adotasse. Isso só complicava ainda mais as coisas. Ela tentou ajudar meus avós a lutar por mim, mas eles foram silenciados. Então, decidiu que suportaria ficar ao lado do meu pai para me proteger, pelo menos foi o que ela disse. Não sei se isso é verdade. Agora que eu sei de tudo, ela disse que não se importa mais. Está se divorciando dele e não quer mais pensar nele. Perguntei sobre Freya e ela apenas deu de ombros, dizendo que a filha dela se parecia demais com o pai para o gosto dela. Mas ela planejava dar algumas opções para Freya tentar resolver os problemas que percebeu nela, terapia ou cortar contato com o pai. Ela também me contou que vai tirar tudo dele, porque o acordo pré-nupcial que eles assinaram diz que quem trair sai sem nada, só com a roupa do corpo. Era exatamente isso que eu queria. Saímos de lá. Antes de ir, ela me abraçou e pediu desculpas por não ter sido melhor, por ter cometido tantos erros e por ter feito com que eu não gostasse dela e de Freya. Ela disse que, se eu precisasse de qualquer coisa, era só avisar. Estou começando a achar que talvez eu tenha julgado minha madrasta errado. Ainda não sei ao certo. Nós nos despedimos, e eu voltei para casa. Esperei até que recebi uma ligação do meu pai. Não atendi. Ele me mandou uma mensagem dizendo que eu era uma filha horrível, que queria que eu saísse da casa dele, TRS, e que nunca mais queria me ver. Disse que eu destruí o casamento dele por causa de uma mulher morta. Mal sabia ele que isso só me deixava com mais raiva. Respondi dizendo que ele teve anos para parar de trair minha madrasta e para não me deixar pegá-lo no flagra. Ele poderia ter tido a vida perfeita que achava que merecia, se tivesse feito as escolhas certas. Também mandei algumas palavras bem diretas para ele. Depois veio Freya. Ela encontrou a postagem. Será que ela se desculpou? Claro que não. Ela me mandou um textão atrás do outro, me chamando de manipulador, dizendo que passei a vida mentindo na cara dela sobre um erro bobo que ela cometeu aos 10 anos. Que ela não precisava se desculpar, que não tinha que se sentir mal, e que eu deveria ter agradecido por ter sido parte de uma família rica. Que eu não tinha o direito de contar para a mãe dela sobre os subornos do pai ou sobre a desonestidade dele. Parece que minha madrasta deu um ultimato para Freya, ou ela fazia terapia, cortava contato com o pai ou procurava outro lugar para morar. Freya me culpou por isso. Eu só respondi com um emoji rindo e bloqueei ela e meu pai. Isso tudo aconteceu ontem, mas não acabou aí. Como alguns de vocês sabem, meu terapeuta me ligou hoje de manhã. Ele perguntou se eu tinha um tempo para conversar, e eu tinha, então fui me encontrar com ele. Quando cheguei, ele virou o laptop para mim e me mostrou um vídeo do TikTok sobre mim. Ele perguntou: "Isso é você?" Eu não consegui parar de rir. Ele só balançou a cabeça e disse que tinha muito mais trabalho a fazer do que imaginava, mas estava sorrindo. Eu percebi o sorriso dele. Ele só não queria admitir que achou minha vingança sensacional. Conversamos rapidamente sobre tudo o que aconteceu e até onde as coisas tinham ido. Ele achou que foi longe demais, eu discordei. Depois disso, minha madrasta me ligou, pedindo ajuda com uma coisa. Fui até a casa dela por curiosidade. Ela me contou que o advogado sugeriu dar um tempo para o meu pai ontem, para ele pegar as coisas dele e ir embora. Ele pegou o que conseguiu e saiu. E hoje, a gente ia fazer uma fogueira. Perguntei se o advogado aprovou isso. Ela deu de ombros e disse: "E a casa é minha." Ele não comprou nada disso e,
com certeza, não tem dinheiro para pagar um advogado e brigar comigo. Então juntamos um monte de coisas num canto e deixamos queimar. Foi até divertido. Minha madrasta chamou a tia Adrian, que chorou e me abraçou porque se sentia culpada por não ter me contado antes. Mas ela odiava meu pai e se recusava a ficar perto dele. Mostrei para minha madrasta a mensagem de Freya. Ela ligou para Freya e disse que a única culpada era ela mesma. Falou para ela não colocar a culpa em mim, já que sempre afastava caras legais. E que, se quisesse ficar com alguém incrível, deveria parar de agir como o pai infiel dela. Minha madrasta avisou Freya que ela tinha uma semana para decidir o que queria fazer. Porque, sendo adulta, minha madrasta poderia simplesmente deixá-la quando quisesse. E então, desligou o telefone. Depois, eu, minha madrasta e a tia Sam pedimos pizza. O pai da minha madrasta ligou para saber o que estava acontecendo e por que Freya tinha aparecido chorando na casa deles. Minha madrasta foi atender. Não sei o que ela disse, mas quando voltou, parecia bem satisfeita e apenas me falou para não me preocupar com Freya, porque ela não era mais problema meu. Eu só ignorei e respondi, tanto faz. O dia ainda não acabou, mas já bloqueei Freya e meu pai. Meus avós maternos confirmaram que, depois que minha mãe morreu, minha madrasta estava disposta a dar dinheiro a eles para contratar um advogado e lutar por mim. Confrontei ela sobre não ter ajudado quando minha mãe ainda estava viva, mas ela disse que não sabia que meu pai. Ela não sabia que meu pai estava levando minha mãe ao tribunal pela segunda vez até que fosse tarde demais. Ela também disse que tinha receio de falar com minha mãe depois de ter ajudado no sequestro. Os pais da minha madrasta também me aconselharam a não me preocupar com meu pai e Luca. Se eles tentarem fazer mais alguma coisa depois disso, vão se arrepender de não terem simplesmente aceitado a derrota e seguido em frente. Não sei exatamente o que os pais da minha madrasta disseram para Luca, mas parece que eles são totalmente contra qualquer tipo de traição. Eles acham que Freya deveria fazer o que minha madrasta sugeriu, cortar relações com meu pai, procurar terapia e pedir desculpas para mim. E eu acho que isso encerra o assunto. Foi caótico por um tempo, mas estou seguindo com a minha vida e deixando Freya e meu pai para trás. Minha madrasta disse que entende completamente se eu não quiser ter mais contato com ela. Ela reconhece que cometeu muitos erros quando eu era mais jovem, mas quer continuar me ajudando financeiramente com outras coisas. De qualquer forma, todo mundo na minha cidade pequena já sabe o que eles fizeram. Apenas meu terapeuta descobriu a postagem, mas o drama se espalha rápido. Pelo jeito, eu também ajudo nisso porque, quando me perguntam, eu conto. Quero que as pessoas entendam o que fizeram comigo. Não acho que minha madrasta esteja sofrendo muita rejeição por isso. Ela entregou todas as fotos que eu imprimi para o advogado dela, que riu da pilha e disse que minha simples existência já era prova suficiente para o divórcio. Mas, mesmo assim, a pilha de fotos foi útil, principalmente porque anotei as datas em muitas delas, e algumas eram bem recentes. Não acho que essa atualização seja tão interessante quanto o post anterior, porque nem planejava fazê-la. Só escrevi as coisas conforme foram acontecendo. Espero que isso satisfaça os fãs de drama nos comentários. Se acontecer mais alguma coisa, talvez eu poste aqui, mas não prometo nada. Provavelmente, essa será minha última atualização. Obrigada por acompanhar. Se ainda não se inscreveu, faça isso e ative o sininho para não perder mais histórias chocantes da vida real.